Pessoal, começando o nosso estudo sobre direito penal, né? Direito que é o nosso direito material, né? Então, nós temos direito processual e nós temos o direito penal, ok? Beleza? O Código Penal é o nosso direito material, positivado. Nós vamos falar das funções, finalidades, princípios, né, que regem conceito, enfim, tudo que diz respeito à nossa caminhada com a parte geral do direito penal, beleza? Bom, quanto ao aspecto, nós temos o aspecto formal e o aspecto sociológico. Vamos começar então com um aspecto formal. Aspecto formal, legal, jurídico. Portanto, importante consulte nossa playlist, dê seu like lá, aperte lá no positivo. Se você está gostando de estudar comigo, né? Compartilhar aí esse conhecimento. Essa é a maneira que eu estudo, né? Coloque aí nessa mesma fita aí colegas, parentes e amigos, ok? Para ir lá dar uma visualizada e assim, de repente, coloque sua mensagem, se tem algum assunto específico. Esse é um estudo que eu faço, tanto do período que eu estou estudando e minha preparação para a OAB. Ok? Então tá, eu já tive a matéria de Direito Penal e estou agora revisando e estudando com vocês esse assunto. Beleza? Então vamos lá. A parte de conceito, vamos tratar de dois aspectos, o formal e o sociológico. Aspecto formal, aspecto legal, jurídico, o que está na norma, o que está na lei, o que está no código. Ponto. Ponto, falei. Bom, direito penal é um conjunto de normas, regras, que qualifica certos comportamentos humanos como infrações penais. Ou seja, são os tipos penais, né, que estão lá no Código Penal, elencados em seus artigos. Ok? É a tipificação da conduta reprovada pela sociedade. Por isso está lá. Matar alguém, artigo 121, homicídio simples. Tal. Aí tem o qualificado, né, motivo torpe, entendeu? E por aí vai. Então a gente vai trabalhar isso passo a passo até chegar nos artigos lá. Beleza? Então tá. Direito penal, conjunto de normas, regras que qualifica certos comportamentos humanos como infracionais, né? E por isso que ele é tutelado pelo direito penal. Olha, matar alguém, tem uma punição ali, tá? Então você cometeu um ato infracional, você vai ter uma resposta, tá? Daqueles bens tutelados pelo Código Penal. Beleza? Então tá. Bom, o direito penal define os seus agentes. Agente ativo, aquele que pratica o ato ilícito, que no caso é o criminoso, e o passivo, né? O passivo é quem? Vítima ou ofendido, né? E de uma maneira mais ampla, a própria sociedade. Tá ok? E fixa também o direito penal as sanções a serem aplicadas. Sanções são as penas a serem aplicadas. Então nós temos, quando tem um artigo lá, deixa eu pegar meu VAD. Bom, já estou aqui com o meu VAD, então tá. Direito penal fixa as sanções a serem aplicadas. Ou seja, exemplo, artigo 121, homicídio simples, matar alguém. Esse matar alguém, tá? É o preceito primário, é o que vem no caput do artigo. Preceito primário, matar alguém. Preceito secundário é a pena, tá? Tá lá, a pena, reclusão de 6 a 20 anos. Ok? Então tá. Direito penal, conjunto de regras, tá? Normas, que qualifica, ele tipifica as condutas reprováveis pela sociedade,
define o agente, o ativo, aquele que pratica o ato delituoso, né? No caso criminoso, enfim, e o passivo, a vítima ou ofendido, né? Os dois termos são similares. Vítima ou ofendido. O Código de Processo Penal, ele também transita muito pelo ofendido, né? E o próprio Estado em si. E as sanções, e também o Código Penal, o direito penal, o estudo de direito penal, ele define as sanções a serem aplicadas, que está onde? No Código Penal. Então nós temos aqui artigo 130, expor alguém por meio de relações sexuais ou quaisquer atos libidinosos a contágio de moléstias venéreas que sabe ou deve saber que está contaminado. Ou seja, o caput do artigo 130 é o que? O preceito primário. O preceito secundário, pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Porque é importante, quando no nosso estudo mais à frente, vamos ler algumas situações de relevância no tocante ao preceito primário e ao preceito secundário, ok? Por isso que eu estou fazendo essa ênfase, já preparando esse caminho aí. Bom, o aspecto sociológico. O direito penal seria um instrumento de controle social, né? Última ratio, último direito, de comportamentos destoantes, objetivando assegurar a necessidade da conduta social esperada, né? Porque o que está aqui no Código Penal são as condutas reprováveis, né? E aí é tutelado pelo direito aqui, direito à vida. Matar alguém, opa, direito à vida é tutelado, né? Pelo nosso direito penal. Tá aqui. Matou alguém? Matou alguém, vai cumprir aqui de 6 a 12 anos. Está aqui no artigo 121. Isso, homicídio simples, tá? Enfim, vamos lá. Então, o direito penal, instrumento de controle social, comportamentos distoantes, objetivando a resguardar, assegurar a necessidade da conduta social esperada, assim como a convivência harmônica dos indivíduos em coletividade, em sociedade, ok? Essa que é a finalidade do direito penal. E o que diferencia o direito penal dos outros direitos? Última ratio. Ou seja, o poder de punir do Estado. Mas o poder de punir no que é importante para o ser humano, a sua liberdade, o seu direito de ir, ele vai lá para o presídio. Por exemplo, o direito civil vai visar o quê? A punição do direito civil, indenização, né? Direito privado, uma pessoa deixou de te pagar um contrato que não foi cumprido, você abarroou o carro de uma pessoa, você vai ter que indenizar essa pessoa, quer dizer, direito civil e indenização. Direito administrativo, nós temos o PAD, processo administrativo disciplinar. O direito administrativo visa o quê? Disciplina, né? Então você vai vendo as situações. O direito penal, não. Direito penal, meu amigo, o direito penal você está impedido do seu direito, né, de ser livre, né? Porque primeiro, o ser humano ele nasce o quê? Livre, né? Isso aí é um direito constitucional. Nasceu livre. Então, quer dizer, você é um bem preciosíssimo para o cidadão. Então, quer dizer, o direito penal é a última ratio, né? O mais grave, a punição mais grave que uma pessoa pode ter. Você é funcionário público, perdeu o emprego depois de um processo administrativo. Pô, perdeu o emprego. Era funcionário público, deu justa causa ali e tal, beleza. Teve um processo administrativo, você deixou de ser funcionário público. Tem uma falta gravíssima. Você foi obrigado a pagar pensão alimentícia. Você foi processo de conhecimento, ampla defesa e contraditório. Você foi obrigado a pagar o aluguel que você ficou atrasado, enfim. Caráter do direito civil, indenizatório. Agora, o direito penal, não. A mão aqui é pesada, né? Quando o juiz bate o martelo lá e você vai ficar recluso, né? Porque, claro,
prisão semiaberto, aberto, mudança de regime. Pô, depois que o juiz bateu o martelo ali, entendeu? Acima de 4 anos, é uma situação, acima de 8 anos, então, são situações que nós vamos ver ao longo desse estudo. Mas o importante é saber o seguinte, que o direito penal é o mais grave, a punição mais grave que o cidadão pode ter. Porque ele vai ficar, no mínimo, pô, uma multa. No mínimo, suspenso de seus direitos. No mínimo, pô, e no máximo ficar recluso lá, no presídio. Ok? Função do direito penal. Bom, o funcionalismo do direito penal trata-se de uma corrente doutrinária que discute a função do direito penal. Funcionalismo teleológico. Teleológico, estudo da finalidade. Relaciona um fato com sua causa final. Para Roxin, doutrinador, o fim do direito penal, a finalidade do direito penal, melhor dizendo, é assegurar bens jurídicos indispensáveis à convivência dos homens, bens jurídicos tutelados pelo direito penal, valendo-se das medidas de políticas criminais. Bom, funcionalismo sistêmico, já para Jacobs, outro doutrinador, outra corrente, a função do direito penal é resguardar, assegurar o sistema, o império da lei, o direito posto, ou seja, o direito positivo, o direito vigente, atrelados aos fins da pena. Não admite princípio da insignificância, no caso do funcionalismo sistêmico, na figura do doutrinador Jacob. Vamos falar agora do direito penal objetivo e direito penal subjetivo. Bom, o direito penal objetivo é o conjunto de leis penais em vigor. É o nosso Código Penal. Está aqui no Vadimeco, aqui, atualizadíssimo, né? Conjunto de leis penais vigente. É o nosso direito positivo. É o que está vigente no país. O Código Penal é direito penal material e é direito penal objetivo. Por quê? Porque é vigente, porque é o direito positivo. A lei dos crimes ambientais também. Ok, o direito penal objetivo é a expressão do jus puniendi, ou seja, o direito de punir do Estado, garantindo a defesa da sociedade. Os dois direitos estão umbilicalmente ligados, o direito subjetivo e o direito objetivo. Vou falar agora do direito penal subjetivo. O direito penal subjetivo é o jus puniendi. Jus puniendi, já falamos, direito de punir o Estado. Bom, observação. A doutrina, né, que não enxerga utilidade nessa divisão. Direito penal objetivo, direito penal subjetivo. Direito penal objetivo é o que está no código, é o código vigente, é o direito positivo, é o nosso direito material, tá? E o direito subjetivo, o direito de punir do Estado. Então, há doutrinadores que não fazem essa distinção, essa dicotomia. Ou seja, você tem o direito penal, que é uma coisa, o direito penal, e do direito penal se dividir, né? Então, quer dizer, essa dicotomia tem doutrinadores que não adotam, tá? Essa divisão, vendo apenas o direito penal objetivo, que é o direito penal material, que é o Código Penal, que é o direito vigente, positivado, tá? E adotam dizendo o seguinte, que o direito subjetivo já está incluso no direito positivo, no direito objetivo, melhor dizendo. Como exemplo, nós temos a Aníbal Bruno, Guilherme Nucci, que dizem que inexiste o direito penal subjetivo, ou seja, o direito de punir do Estado, o jus puniendi. Reduzir o direito penal a um direito subjetivo diminui, segundo eles, sua força e eficácia, falsifica a natureza real desta função, isto por solucionar o crime apenas em um atrito entre direitos do indivíduo e direitos do Estado. O que o Estado faz valer é seu soberano poder de punir e não meramente um direito. A gente vai ver, lógico, estamos estudando direito, né? Que nunca tem essa uniformidade na doutrina, ou nas doutrinas. Então, sempre tem uma posição ali contrária, que é importante você saber, até porque você não sabe qual é a banca, né, que vai fazer sua prova e qual a teoria que eles seguem. Então, desde já, nessa caminhada, a gente vai traçando, apontando essas diferenças. Isso acontece até mesmo
em decisões do STJ, que é diferente da decisão do STF, ok? Então tá. E sempre que for possível a gente vai falando aqui essas situações que destoam, não é? Que não se alinham, não é uniforme. Bom, o direito penal subjetivo, direito de punir do Estado, é igual a direito de punir estatal. O direito de punir do Estado encontra limite. Bom, tá? Tudo bem que é um monopólio do Estado, mas é limitado ao tempo, ou seja, prescrição, limite temporal ao direito de punir, ou seja, aquele crime ali prescreveu, beleza, o Estado não pode mais punir. Espacial, princípio da territorialidade, está lá no artigo 5º. Territorialidade, aplica-se à lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Pode colocar aí no seu artigo 5º do seu Código Penal. Está lá territorialidade. Coloca ali, entre parênteses, princípio da territorialidade. Tranquilo? E também é limitado por alguns princípios. Tá? E qual é o que limita, em matéria de princípio, o direito penal? O princípio da dignidade humana. É a pedra fundamental de qualquer Constituição. Princípio da dignidade humana, né? Todo mundo tem direito à vida e à liberdade, não é isso? Só que o princípio da dignidade humana é você nascer livre e ter uma vida digna. Mas o preso também tem seus direitos. Nós estamos já na playlist o estudo sobre a lei de execução penal. Importante. E é o que eu sempre falo, uma coisa é você está fazendo um estudo sobre a lei de execução penal, você tem que se ater ao que está na lei. Mas que na prática, bom, na prova de concurso não vai cair na prática. Na prática o Estado não cumpre o seu dever e na prática os presos não têm seus mínimos direitos assegurados. Amigo, olha só, concurso público é concurso público. Prova avaliação da universidade é a avaliação da universidade. Se lá na sua avaliação da universidade tem uma questão lá subjetiva aberta em que você pode externar o teu posicionamento, o ponto de vista, tranquilo. Concurso público, Lei 7.210 de 84, Lei de Execução Penal. É o que está escrito. Qual o direito do preso? Qual o dever do Estado? Ponto. É o que nós estamos falando aqui. O direito penal ele é limitado pelo tempo, já falei, prescrição. Aí acaba o direito do Estado de punir, pelo espaço, princípio da territorialidade. Claro, território nacional se estende à aeronave brasileira, navio brasileiro, do Exército, avião da aeronáutica, embaixada. Isso a gente vai estudar mais para frente. Tá? Mas não fica assim, só aqui. Não, pô, tem uma embaixada do Brasil fora e algum brasileiro comete um crime lá, enfim. A gente vai tratar isso ao par e passo. Nessa caminhada. Mas para você já ter uma ideia, tá? Território é isso aqui. Tem o avião presidencial. O avião está representando um pedaço do Brasil ali, ok? Então tá. E é limitado pelos princípios. Princípio da dignidade humana, humanidade ou humanização das penas. Beccaria. Alguém já leu Beccaria? Então leia Beccaria, tá? Que fala justamente isso, sobre a aplicação das penas. Bom, lembrar, um dos motivos para a declaração da inconstitucionalidade do regime integralmente fechado. Por que você não tem um regime integralmente fechado? Porque vai de encontro ao princípio da dignidade humana. Ok? Então, teoricamente, a ideia é essa. Agora ultimamente, já tem uma nova visão em que alguns crimes não devem ter a regressão do fechado para o semiaberto. Ou seja, regressão da pena. Desculpa, progressão de regime, melhor dizendo. Então, são coisas que o estudo ele vai mudando. O direito ele não é estático, ele é dinâmico. Então, quer dizer, a ideia foi justamente essa. Você não pode ter um regime integralmente, ele vai ter que cumprir 10 anos, 20 anos, 30 anos, regime fechado. Tem que ter um regime, o que é atual hoje é o quê?
É a progressão de regime. Fechado, vai para o semiaberto. Cometeu uma falta, volta, uma falta grave, no semiaberto, volta para o regime fechado. Mas a ideia é o quê? É que essa progressão de regime, né, do regime fechado, semiaberto, aberto, é para você como detento, né, você como presidiário, você sendo estimulado, tendo um bom comportamento, disciplina, você ir evoluindo até você regressar, né? Voltar à sociedade, andar ali livremente. Teoricamente é assim, tá? Que se pensa. Bom, vamos lá. Observação. O jurisprudente não transfere a função de punir para a vítima no caso de legítima defesa, porque nós estamos falando até agora sobre o que? O jurisprudente, o direito de punir o Estado. E quando a pessoa atua como legítima defesa? Então, nesse caso da legítima defesa, o direito de punir do Estado é transferido para a vítima, por ofendido? Negativo. A legítima defesa é um direito da vítima, direito de se defender, né? É o direito da vítima, não há uma transferência do direito de punir, tá ok? Bom, o direito de perseguir a pena, ou seja, é a persecução penal, perseguir a pessoa que cometeu um crime para poder aplicar a pena nela, né? É o caráter aí retributivo. Cometer um crime, você vai ter que pagar por isso. E o Estado vai, através da persecução penal, pegar a pessoa que praticou aquele delito e tomar as medidas penais cabíveis. E se o crime for de reclusão, vai ficar recluso. Ponto final. Tranquilo. Direito de perseguir a pena. É exclusivo do Estado. Bom, exceção, ação penal privada, que aí é um direito subjetivo da pessoa querer mover a ação, essa ação penal. Por quê? Porque de repente ela vai ser exposta na mídia, então de repente ela fala, não, ação penal privada, eu não vou, cabe a quem a ação penal privada? A vítima, o ofendido. Não, eu não vou mover essa ação. É um direito dela. O Estado não tem, o Estado tem que punir. Tá? Só que o detalhe é o seguinte, o Estado ele tem que, através do Ministério Público, mover a ação. A partir do momento que ele toma conhecimento de um crime, de um delito, enfim. Então, o que acontece? A persecução penal perseguiu função exclusivamente do Estado. Tá? O jurisprudente é um monopólio exclusivo do Estado. Nós temos uma exceção que é o Estatuto do Índio, uma questão cultural. Então, para aquelas tribos realmente que vivem a cultura deles. Está lá no artigo 57 da Lei 6.001 de 73, Estatuto do Índio. Será tolerada a aplicação pelos grupos tribais, de acordo com as instituições próprias de sanções penais ou disciplinares contra os seus membros, desde que não revistam caráter cruel ou infamante, proibida em qualquer caso a pena de morte. Detalhe, esse dispositivo da Lei 6.001 73, Estatuto do Índio, artigo 57, foi recepcionado pela nossa Constituição da República Federativa do Brasil, levando em consideração a cultura indígena, né? O Tribunal Penal Internacional, TPI, criado pelo Estatuto de Roma, consagrou o princípio da complementaridade, complementar em caráter suplementar, em caráter residual. Calma que eu explico. Princípio da complementaridade, isto é, não pode intervir indevidamente nos sistemas judiciais nacionais que continuam tendo a responsabilidade de investigar e processar crimes cometidos nos seus territórios, salvo nos casos em que o Estado se mostre incapazes ou não demonstrem efetiva vontade de punir os criminosos. O Tribunal Penal Internacional só será acionado a intervir, né, a ter essa interferência somente se e quando a justiça interna daquele país, daquele estado, não funcionar. Tá? Nós vamos lidar com o Tribunal
penal internacional, ainda mais no aspecto da territorialidade, ok? Então, fica aqui o nosso registro sobre o Tribunal Penal Internacional. Nós estamos com tempo? Estamos com um tempinho para fechar aqui. Bom, de acordo, doutrinador excelente, recomendo a leitura do doutrinador Zaffaroni, ok? Ele nos brinda com seu conhecimento. De acordo com Zaffaroni, é considerado na atualidade o penalista da atualidade. Zaffaroni, o sistema penal é um conjunto das agências que operam a criminalização. A criminalização primária é a elaboração de leis penais, ao passo que a fiscalização e a execução das punições devem ser cumpridas pelas agências de criminalização secundária. Quem é a agência de criminalização secundária, segundo Zaffaroni? Polícia, Ministério Público, Poder Judiciário e agentes penitenciários. Como o sistema penal formal do Estado não exerce de todo o poder punitivo, outras agências acabam se apropriando desse espaço e passam a exercer o poder punitivo paralelamente, concomitantemente com o Estado. São os sistemas penais paralelos. Isso é a visão de Zaffaroni. Portanto, o direito penal subterrâneo consiste no exercício desmedido do direito de punir pelas próprias agências estatais responsáveis pela execução do controle à margem da lei e de maneira violenta e arbitrária. Esse é o direito penal subterrâneo, tá? São exemplos desse estado paralelo a institucionalização da pena de morte, os desaparecimentos, a tortura, os sequestros, entre outros delitos, que quem faz isso também é as milícias, né? Institucionalização da pena de morte, tá? É o grupo de extermínio. Bom, a seu turno, o direito penal paralelo é aquele, continuando a visão do Zaffaroni, é aquele exercido por órgãos que não fazem parte da estrutura estatal oficial, mas que exercem o poder punitivo com a mesma impetuosidade e arbitrariedade, formando os chamados sistemas penais paralelos, a exemplo do banimento de atletas pelas federações esportivas em caso de doping, das sanções administrativas que inviabilizam empreendimentos comerciais, entre outros. Esse é o direito penal paralelo. Ok? Bom, nesse caso, a principal diferença entre o sistema penal subterrâneo e o sistema penal paralelo é que um integra a estrutura penal formal, que é o paralelo, enquanto o outro, o penal subterrâneo, não. Como as agências de criminalização não possuem estrutura para realizar o programa de repressão penal em sua totalidade, criminalização secundária acaba realizando apenas uma pequena parcela por conta dessa patente falibilidade, patente clara falha, surgem as cifras do direito penal. A chamada cifra oculta ou cifra negra da criminalidade representa a diferença dos crimes efetivamente ocorridos com a parcela que chega ao conhecimento das instâncias penais ou são efetivamente punidos. Olha só, eu estou citando Zaffaroni aqui, porque você vai ouvir falar. Cifra oculta, você vai ouvir falar. Nesse métier jurídico penal, você vai ouvir falar em direito penal subterrâneo, direito penal paralelo. Você, mas eu nunca ouvi falar isso aí. Por isso que a gente está citando aqui Zaffaroni. Tá? Nesse sentido, a cifra negra ou oculta consiste em gênero, do qual as demais cifras penais constituem espécie. Nesse contexto, a cifra rosa relaciona-se aos crimes de homofobia, a cifra dourada à criminalidade econômica, crimes de colarinho branco, crimes contra a ordem tributária, crimes contra a economia popular, e cifra verde aos crimes cometidos contra o meio ambiente. Como eu falei, Zaffaroni é o penalista da atualidade, respeitadíssimo. Então, de repente, você vai ver um debate segurança pública nesse sentido, e alguém fala assim, não, porque a cifra rosa, a cifra verde, a cifra dourada. Está falando de cifra dourada, referência à criminalidade econômica. Cifra rosa, crime de homofobia. Por que eu estou falando isso? Porque como ele é respeitadíssimo doutrinador
da atualidade é o 01, é o primeiro da lista. Ah, já falando, primeiro da lista. Então você vai ver algumas pessoas de repente demonstrando conhecimento e citando, porque o direito penal é subterrâneo. Aí você, milícia. Já ouvi falar, isso aí é milícia e tal. Que o direito penal é paralelo. O Tribunal de Esportes, futebol suspendeu fulano. O exame de doping deixou fulano sem lutar, UFC e tal. Direito penal paralelo. Então são situações que você vai se ambientalizando, já que nós estamos na parte da introdução do direito penal. Fico por aqui, espero que vocês deem seu likezinho lá, se inscrevam no canal, consulte nossa playlist, dê suas sugestões de tópicos para a gente estudar junto aí. Eu sempre faço leitura, procuro buscar o conhecimento em vários doutrinadores. A biblioteca ela está sempre crescendo, né? Então eu gosto de fazer esse estudo e compartilhar essa maneira de estudar, ok? Aceite sugestões, dê seu like, chame seus colegas, parentes e amigos para curtir a nossa playlist aí, beleza? Sucesso, um abraço, até o próximo encontro, continuando essa longa jornada do direito penal.